Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma abertura aqui comigo que vos fala, Marco Maneto. Senhores e senhoras, traders e investidores, que semana fantástica, que semana gostosa. Tivemos feriado de Corpus Christi, mas só aqui no mercado nacional, limpando um pouquinho a câmera. Mas que semana, senhores e senhoras, foi uma semana muito bacana, muito rentável, muito bacana mesmo para estar operando no mercado internacional, para estar operando no mercado nacional. Foi realmente uma semana de loucura, loucura, loucura. Mas vamos lá, né? Comentar com vocês aqui um pouquinho antes de começar a abertura. A gente tem muitos assinantes da área 51 que estão fazendo o teste para mesa proprietária, né? E a gente está ajudando aí com a nossa sala, especialmente também com o área 51, trazendo algumas coisas em especial para quem está querendo entrar na mesa proprietária. E a gente está vendo aí alunos já passando na primeira fase, né? Que legal. E um dos instrumentos, né, que a gente utiliza, que é uma dica aí para quem quiser pegar essa dica, para passar mais rápido numa mesa proprietária, é utilizar o ouro, né? Até esse mês passado, essa semana, eu mandei resultado que a gente conseguiu na sala operando ouro. Fantástico, né? O somatório foi realmente fantástico aí. Bom, mas nem tudo que brilha é ouro, mas o ouro é show. O ouro brilha realmente e eu quero trazer muitas coisas. Vou trazer um pouquinho de uma natureza do ouro. Vou trazer um setupzinho também para você testar no seu dia a dia, ver se você está adequado ao seu perfil, né? Então, fica comigo, mas eu quero, antes de tudo, agradecer aos 1.390 likes, galera, muito obrigado por todos os likes, ajuda muito o nosso trabalho. Você é novo aí, pô, se apresenta aqui nos comentários, sou eu que respondo todos os comentários, então é sempre legal trocar essa ideia com vocês. Então, antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, clica aqui no botãozinho, né? Se inscrever, notificações todas, que toda vídeo, toda ação da corretora, você fica sabendo aí, tá? Muito bacana, dá o joinha. E vamos lá, né? Vamos direto ao ponto, que é o nosso jeito aqui de ser. Responde aqui para mim, você opera ouro? Sim ou não? Simplesmente ali, né? Gold, a gente vai até mostrar aí o fechamento do Gold na sexta-feira, vou dar uma falinha, você vai ver o meu gráfico aqui que eu estava operando, foi bem bacana. Então, mas diz aí, eu opero, gosto de operar, não gosto, né? Bem interessante o ouro aí. Bom, eu sei que já faz 217 semanas que a gente está fazendo, muito obrigado, coraçãozinho para todos vocês que estão nos acompanhando há um bom tempo aí. Mas em algum momento você foi a primeira vez aqui. Então deixa eu me apresentar, né? Quem é esse cara que está falando aqui para vocês? Meu nome é Marco Elcio Maneto. Minha primeira operação foi lá em 2005, né? Esses dias até mostrei a boleta de uma corretora. Não falo, né? Só a gente mostra a boleta de uma corretora daquela época que até quebrou a corretora. Mas então a gente vem nessa caminhada. Comecei no mercado à vista, mercado de ações, né? A gente continua operando hoje em ações. Na sala, por exemplo, mandei resultado também. A gente fez 2 operações só no mês e foram lindas operações rápidas de day trade que deram aí um somatório gigantesco, né? A gente essa semana entrou numa outra e já estava acumulando com fechamento aí, batendo recorde no Ibovespa, mais de 7% aí. Fiquem atentos, ações é bacana de operar também, tá? Tanto ações brasileiras, como norte-americanas, como europeias, tudo lá tem aqui, você encontra na corretora. E em um determinado momento eu acrescentei, né? Eu fui buscar um pouco mais de alavancagem, porque a alavancagem ela é ótima para elevar o nosso patrimônio, né, fazer aquele up legal, mas contudo, se você não sabe trabalhar com alavancagem, você vai quebrar mais rápido que o coelho ricochete, certo? Então, academicamente falando, sou graduado em administração e marketing, tenho pós-graduação em finanças e investimento, tenho mestrado em finance e banking, tenho MBA em ações top picking, né, sou analista certificado CNPI-T, então posso fazer sala, posso dar call, posso fazer tudo regulamentado, né? Mais de 9 anos morei no exterior trabalhando com o mercado nacional. E sigam galera, @mtimbr, lá a gente vem falando, mostrando operações, tem uns mitos aí, não dá para operar de tarde, né? Pum, a gente tá operando de tarde com resultado fantástico. Cara, não dá para operar de noite, pum, estamos mostrando o resultado lá de noite também, né? Então a gente cobre, desde que a MT nasceu, né, não é de hoje, a gente cobre o mercado asiático, mercado europeu, mercado norte-americano, nosso mercado nacional aí na área 51. Bom, vamos lá, galera, primeira coisa, aquele back to the past, né? Toda semana eu olho para a semana passada e trago aqui o gráfico, né?
Para quem sabe como eu opero, aliás, a gente tem projeto ATX, para quem não entende nada de análise técnica, projeto novo que a gente criou, mas mostrei o gráfico da esquerda para você semana passada e aí está consolidadinho, né? Está consolidadinho na nossa região de confluência, muito mais do que um suporte e resistência. Semana toda passou, sempre 500, deu um pulinho na sexta-feira e voltou para dentro, né? Então, análise técnica é show. Vamos cair para dentro do ouro, galera, para dentro do ouro, porque se você é novo e nunca estudou a história do ouro, não precisa, assistindo a abertura, você não precisa mais estudar, porque eu vou te dar um overview bem bacana. Tem que estudar daqui para frente, né? Mas o que aconteceu? Muito tempo do ouro, e esse gráfico mostra para nós, que ele não era interessante como um investimento, ele não era muito. Olha um preço como do ouro, como não flutuava muito, certo? A partir de algumas mudanças e alguns desenvolvimento de carteira de portfólio, né, técnica de portfólio, tem que botar renda fixa americana, a gente vai falar de uma coisinha do TIPS hoje, legal, um título. A gente vai falar sobre isso. Tem que botar ouro, tem que fazer curva de Markowitz, tem que achar a carteira eficiente, fronteira eficiente, toda aquela coisa que a gente estuda em análise de portfólio, né? A gente estuda mesmo, e isso não é para o CNPI, né? A gente estuda para fazer gestão de carteiras e tudo mais, é uma das coisas que é muito, muito bacana. Bom, a gente viu um período, aí até 2005, que o ouro flutuava muito pouco, né? Então não tinha aquele interesse grande em buscar o ouro. Aí depois a gente viu assim uma subida bem acentuada, depois caímos, né? Esse gráfico vai até 2012 e depois a gente vamos ver onde é que está o ouro hoje em 2023, né? Esse gráfico é até 2022 e agora a gente trazendo 2023, que é o próximo gráfico. Mas o que é importante você entender é que houve um boom no interesse pelo ouro, houve um boom em outras utilizações do ouro, e isso traz com que mais volume, mais volatilidade no mercado, mais oportunidades para a gente operar. Tanto é que eu estou trazendo aqui para vocês o gráfico, né? 15 minutos, eu já ensinei aqui na abertura uns tempos gráficos que eu gosto de operar. O ouro é um ativo muito bacana. Esse é o meu gráfico, podem copiar aí as linhas de confluência, né, tudo mais, e isso tudo a gente estava operando ao vivo, né? Essa semana, gráfico de 15 minutos, vocês podem ver LTA. Para quem não entende ou quem gosta de traçar LTA e LTB, uma dica aqui, tá? Um ensinamento. Linha de tendência tem que ter 3 toques. Não adianta pegar 2 fundos e traçar, 2 topos e traçar. Isso não é uma linha de tendência. Ah, Marco, aquilo é louco? Não. Estuda análise técnica, tu vai ver que é isso. Você tem que ter 3 toques, tá? Então a gente estava olhando essa LTA, e aí rompeu, a gente entrou, tudo mais, voltou para dentro e tudo bacana. E quem quiser também sempre me pergunta, essa linha vermelha que você vê no final do meu gráfico se chama uma média exponencial, uma EMA, tá? Estão em todos os meus gráficos. Então você pode ver aí que a gente está batendo 19,59, 19,68, né? São números bem interessantes que a gente está operando aí todos os dias no mercado. Então a gente já voltou naquele gráfico que era até o ano passado, a gente já voltou, o ouro já fez uma subida no preço de novo. Ótimo, bacana, Marco, isso é legal, a gente viu um pouco da história, viu um pouco do que está acontecendo hoje, mas vamos dar um passinho a mais, é sempre interessante. Para onde é que vai o ouro, afinal, né? E aqui a gente vê esse reflexo do que o ouro, por ter várias propriedades interessantes, ele é utilizado tanto em questão de tecnologia, né? Toda placa aí, as placas top, né? Tem fios de ouro, ligações de ouro, eu não sou técnico, mas você vai investigar. Maior parte do ouro é utilizado em joias, sem dúvida nenhuma, 46%, é uma estimativa, né? Do que existe hoje é trabalhado em ouro. 23%, 24% é para a questão de investimento, 23% a questão dos central banks, os bancos centrais, até quando estourou, começou a estourar a pandemia, estourou depois a guerra da Ucrânia, quem estava atento, especialmente na emitinha, a gente via ali movimentações, a Rússia tem tanto em ouro, a China tem tanto em ouro, a China começou a comprar ouro há tanto tempo, tem uma movimentação e é sim um instrumento, um ativo que é muito utilizado no mercado financeiro. É um ativo, é um instrumento financeiro muito utilizado e com o tempo ele vem se popularizando, sendo mais difundido e tendo mais acesso. Ok, bacana, Marco, e aqui vamos cair para o que muita gente usa, eu uso, né? Que é aquela questão do coeficiente de correlação, né? Quando sobe um, desce outro, né? Cuidado, deixa eu fazer uma parte aqui.
Muita gente aprende, né, a correlação entre mini índice e mini dólar quando um sobe e outro cai. E acaba comprando um e vendendo o outro e acabou se ferrando essa semana e nas outras semanas também, né, especialmente quem está operando curto prazo. Não caia nessa bobagem, tá? A correlação é verdadeira, ela é predominante negativa, mas não é porque um subiu que o outro vai cair. Tenha um setup. Tá, tem um setup, porque senão vai dar ruim. Mas o que a gente traz aqui, que eu trago durante todo esse ano, né, até 2012, esse gráfico mostra como o ouro, né, ele já variou. Ele variou. Qual a relação com o ouro? Com o dólar, né? Então o ouro e o dólar, né? Até porque o ouro é cotado em dólar, mas outro tema a gente fala sobre isso. Como eles vão mudando, né? Às vezes a correlação é positiva, quando um sobe, o outro sobe, outro depois é quando um desce, o outro desce, né? Ou vira inversa, quando um sobe, o outro desce. A gente está vendo nesse sentido, essa é a atual correlação nesse 2023. Eles estão operando invertido, quando o dólar sobe, o ouro tende a descer, porém, e aqui, presta atenção, olha para os meus olhos azuis, para não fazer alguma tomada de decisões erradas, simplesmente porque o ouro está subindo, você vai vender dólar. Não faça isso, tá? O ouro, ele abrange muito mais coisas, como você viu no gráfico anterior. Então, diferente do dólar, o ouro tem muitas outras variáveis no ouro, tá? Que às vezes faz com que a correlação, por isso muito cuidado ao aprender e executar correlação no mercado, certo? Porque pode dar ruim, especialmente para quem opera um time frame menor, mais rápido, day trade, um swingzinho, pode ficar se posicionado numa posição complicada. Por quê? Porque são uma moeda de um país, outra é um instrumento, um metal que é utilizado em diversas formas, como a gente já viu, com diversos objetivos, negociados de diversas formas diferentes, né? Então, a gente tem fatores que às vezes não afetam os dois ao mesmo tempo, que faria uma correlação ficar mais certa, mais correta, mais estruturada, que eu chamo. Então, cuidado com isso. Esse gráfico mostra para dizer, sim, atualmente, né, e quem está na sala comigo vê isso, atualmente o ouro e o dólar têm operado numa correlação inversa, quando um sobe e o outro desce, mas não é 100%, e muitas vezes ela descola de uma forma que dá um trabalhinho para quem se posiciona somente nisso, né? Os dois sobem junto, ou um sobe, o outro fica parado. Né? Isso mostra que é necessário um entendimento do que é a natureza do ouro, que a gente está falando aqui, e os fatores que impactam o dólar americano e o ouro nesse quesito, tá? Então, cuidado sim, para não tomar essa decisão que vai te colocar num momento difícil. Deixa eu tomar uma aguinha, que eu acabei falando muito rápido. Mas é porque esse assunto é lindo. Eu adoro o ouro, né? E acho que é um instrumento muito bacana. Tendo um bom gerenciamento de risco, vai levar você a ter resultados em cima de resultados. O que eu prometi também no início da abertura era falar sobre os chips. O que é os chips? Os chips são títulos norte-americanos que ele protege um investidor americano contra a inflação. Então seria um título que faz a inflação ajustada, né? Ele calcula a inflação e aí calcula a taxa de juros, tem uma fórmula, etc. E aí o investidor nesse título, nesse instrumento, ele tende a ganhar um pouquinho mais do que a inflação, esse é o objetivo. Com o que está acontecendo a gente no mundo, né? É bem importante, eu sei que todo mundo bate, a gente vem falando isso há muito tempo, a questão da inflação, o Canadá subiu a taxa de juros, né? Pois é, narrativas, não tem que baixar a taxa de juros, porque isso, porque aquilo. O Banco Canadense, Central Canadense tinha falado que ia ficar em hold, em espera, e não deu espera, né? Porque os números continuam aumentando. Faço um grande aviso aqui, prestem atenção. A gente está muito próximo da próxima reunião do Fed, que o mundo todo está esperando. Será que ele vai ficar em hold? Será que ele vai ficar uma reunião sem aumentar a taxa de juros? Eu falei no sentimento na quarta-feira, mostrei aí qual é a maior probabilidade até o momento. A gente vai acompanhando todos os dias, né, para ficar bem ajustadinho ao mercado aí. Se vier uma desconexão, vai dar aquela paulada, vai dar uma paulada muito grande. Então, muito cuidado para na questão do Fed, taxa de juros. E aí a gente volta para cá. Notem que o preço do ouro vai subindo quando esse título vai pagando menos. Né? O preço do ouro é o azul, o preço verde é a rentabilidade, vamos dizer assim, do título. Né? O preço de face. Entenda que quanto menos o investidor consegue ganhar
com a segurança no chips americano, o preço do ouro vai saindo. Por quê? O investidor ele vai migrando para tentando conseguir mais retorno, né? Marco, é mais ou menos como renda fixa, renda variável no Brasil. Não é tanto, mas para você entender, eu acho que é um exemplo bem válido, né? Você tem um títulozinho ali que tá te pagando, tava te pagando 1%, aí começou a cair, quando a gente teve umas taxas de juros bem baixinhas, né? Pagando quase nada, aí você pegou o seu dinheiro, aplicou na renda variável, porque estava dando mais aqui, aí a taxa de juros começou a aumentar, aí você tirou daqui, começou a voltar para a taxa, para a renda fixa, porque está pagando 2, 1,3, né? Mais ou menos isso. Então, quando existe uma redução no valor que os investidores ganham nos chips, o ouro tende a aumentar porque ele recebe um influxo, sim. Tá? Então é bem importante entender esse mecanismo, isso é um gráfico, mas uma dica para quem não gosta de gráfico é entender. Olha a inflação, olha a taxa de juros, faz uma conta simples, pode ser uma menos a outra, não tem problema, eu sei que não é a fórmula correta, mas você vai chegar vai auferir um resultado com uma boa precisão, não é o exato, né? Mas você vai entender, tá pagando pouco, tá pagando muito, então por isso que aquilo ali tá acontecendo, por isso que o S&P, por isso o Ibov, aquela coisa assim, você começa a aumentar um pouco mais o seu entendimento e aí fica mais fácil se posicionar, certo? Então, fica a dica dos chips aí, isso aí. Setupzinho, né? Todo trader que eu conheço gosta de um setupzinho. E eu quero trazer para vocês, é um setup bem simples para você testar. Põe a banda de Bollinger Bands aí na sua plataforma, abre a plataforma da Active Trades, tá lá já o indicador para você. Bollinger Bands, tradicional, não precisa botar offset, não precisa botar deslocamento, não precisa mudar o tempo do Bollinger Bands. Teste Bollinger Bands normalzinho, com o RSI ou IFR, Índice de Força Relativa, no 20. Tá? Não é uma aula de ensinar como se faz, mas a gente sempre tenta trazer aqui um setupzinho bem bacana. É um setupzinho bacana para se operar, especialmente em time de 15 minutos e 1 hora. Teste, vê se você está adequado, se você faz uma leitura boa desse setup. Se é necessário ajustar um pouquinho, daqui a pouco traz um Bollinger Band um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, para ajustar a sua realidade, a sua janela. Né? Então, fazendo um momento merchandise, para quem quiser, simplesmente porque está fantástica a área 51. Ela é indicada sim para quem já opera, tá? Onde desde as 5h30 da manhã até as 8h30 da noite a gente entra trazendo gráficos, né, de todos os mercados, porque eu gosto de operar todos os mercados. Quem recebeu o meu e-mail no final do mês ali, essa semana passada, viu ali uma janela curta da sala da Emitim, a gente começa a operar 8h40, mais ou menos, e vai até as 11h30, né? Então, uma janela muito curta, um resultado fantástico, estou muito contente com a sala, porque é uma janela curta, né? Só que a área 51, que é isso que eu estou trazendo para vocês, ela cobre das 5h30 da manhã até às 8h30 da noite. Então a gente pega o mercado asiático, a gente pega o mercado europeu, a gente pega o mercado norte-americano e o brasileiro, tudo mandando gráfico ali. Ela é especial, dedicada, a gente criou com todo carinho para quem já tem um bom entendimento do mercado. Seja assim, consegue ler um gráfico tecnicamente, sabe o que é uma figura, sabe os tipos que a gente opera, padrões, aquela coisa toda ali. Então você faz o cara crachá, né? É um jeito de ter na sua mão aí todos os gráficos que a gente está acompanhando e conferindo com a sua análise, né? Não é call de trade porque não é a sala. Na sala a gente tem, mas aqui é para você estar livre, realmente parar. Pô, eu tenho um setupzinho legal, eu trabalho das 8 às 6 e então vou pegar os gráficos de manhã, vou pegar os gráficos de noite, porque tem muita oportunidade, né? Então, não, eu trabalho no turno da noite, então eu pego de manhã, de tarde. A gente cobre tudo isso já desde o lançamento da área 51. O que eu quero trazer aqui, né, para essa semana é S&P 500, né? Topou, né? Tá ficando ali na nossa região de confluência em topo, como eu já tinha mostrado semana passada. Tem uma LTA, tá? Essa linha pontilhada azul. E o que muita gente não entende, esquece de ensinar, quando a gente ensina linhas de tendência, pessoal, quanto mais o ângulo agudo, Marco, menos matemática. Quanto mais ela é inclinada, pessoal, tá? Quanto menor o ângulozinho, mais força ela tem. Isso significa a aceleração do preço e, né, de novo,
isso traz uma consequência técnica muito importante. Então eu botei aí, vocês podem copiar meu gráfico, 42,87, a gente tem uma linha de confluência com uma LTA aí. Bom, para fechar, acabei falando um pouco mais, mas entendam, galera, operar ouro é fantástico, fantástico, é um ativo que eu gosto muito, lá na sala a gente opera, na área 51 a gente opera. É importante entender a natureza do ouro, que aqui agora você já sabe, é entender como é que tá os chips dos Estados Unidos. Ai, Marco, me explica de novo. Taxa de inflação, taxa de juros, beleza, isso é o que o investidor está ganhando nisso, mas tá pouco, tá muito. Então pode ser que o ouro dê uma subidinha para cá e tudo mais. Então, em momentos muito bacanas, como por exemplo a gente vai ter a definição da taxa de juros dos Estados Unidos, a gente tem aquela pancada natural do ouro aí. E se for operar a curto prazo, né? Curto prazo aí um day trade, um swinguinho de 2 dias, 3 dias, testa o setup que eu trouxe para você, tá? Vai ver se está de acordo na sua janela de operação, porque é um setupzinho muito legal, com uma esperança matemática muito bacana, né? Claro que você tem que entender como funciona o Bollinger Bands, entender como funciona o RSI, nada de muito difícil, né? Se você estudar o RSI, estudar o Bollinger Bands, depois junta tudo, a gente tem zonas boas aí para entrar comprado, comprar vendido, com os alvos e os stops. Nunca deixe sua operação sem stop. Beleza? Então, uma excelente semana para todos nós que operamos de verdade. E, galera, nem tudo que brilha é ouro, mas o ouro brilha, o ouro é show e vamos operar aí na plataforma da Active Trades, você chama como Gold, né? Então, muito bacana. Pega, quer dar uma olhadinha no meu gráfico, volta na apresentação lá, que lá é o meu gráfico, tá? Então, realmente, não tem nada escondido, é aquele gráfico que todo mundo vê operar diariamente. Grande abraço, uma excelente semana, que a gente tenha, todos nós tenhamos uma excelente semana, que nem a semana passada. Uma boa semana, boas operações pra gente que opera de verdade. Tchau, tchau.